Por que que nós chamamos os dias da semana de segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, sábado e domingo? E por que que nenhum outro país no mundo faz isso? Obviamente, isso começa com aquele povo que todo mundo sabe qual é. Vai, pode falar. Os gregos! Os gregos, é claro. Tudo começa com os gregos. E os dias da semana não seriam diferentes. Foram os gregos que criaram o primeiro conceito de dar nome aos dias, aos ciclos entre o nascer e pôr do sol. E para isso se basearam em estrelas errantes. O que seriam estrelas errantes? São estrelas que não são estrelas propriamente ditas. E a essas estrelas errantes os gregos chamaram de planetes, que no bom português se diz planetas. E eles escolheram então 7 desses corpos celestes para nomear os dias da semana com cada um. E eles chamaram de as 7 luminárias sagradas, porque eram coisa dos deuses, tanto é que vários planetas têm nomes de deuses e vice-versa. Então esses 7 planetas eram Marte, Mercúrio, Júpiter, Saturno e Vênus. Mas eles também incluíram a Lua e o Sol. 7. E eles deram então uma ordem a esse segmento, né? Começaria então com o dia de Sol, depois o dia da Lua, dia de Marte, dia de Mercúrio, dia de Júpiter, dia de Vênus e dia de Saturno. E aí recomeçaria o ciclo. Os romanos, obviamente, incorporaram isso da cultura grega e adaptaram para a cultura latina. Assim, traduziram do grego para o latim cada um desses nomes, que ficaram da seguinte forma: Solis dias, Luna dias, Marte dias, Mercury dias, Iovis dias, Venere dias e Saturni dias. A tradução em latim do grego. Obviamente eu não falei grego porque eu não sei falar grego. Só que logo um homem um pouco conhecido chamado Jesus de Nazaré entrou na cena e iniciou então o cristianismo. Mosquito. E a religião cristã se espalhou para todo o Império Romano, até que o próprio Império Romano se tornasse cristão. E começar a chamar os dias das semanas com nomes de deuses gregos começou a ficar um pouco estranho. Então eles trocaram o dia principal, o dia de sol. Veja, a origem da religião cristã e da maioria das religiões do mundo está profundamente ligado com as religiões de culto ao sol. O sol, essa bola de fogo que ilumina todos, foi visto como um deus por inúmeras culturas ao longo de inúmeros anos. É claro, o sol esquenta, o sol te faz enxergar, o sol te faz viver, o sol é um amigo, quer dizer, um dia ele vai expandir e matar a gente, mas as pessoas não sabiam disso na época. Então o sol ele era venerado, existiam cultos ao sol. No primeiro dia da semana as pessoas deveriam ir aos seus respectivos templos para louvar o deus sol. Quando o imperador Constantino colocou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, ele adaptou o dia de culto ao sol para o dia de culto a Deus, o dia de Dominus. Dominus, do latim, quer dizer Senhor, Deus. E o Dominus Dias, então, seria o primeiro dia da semana, o dia de culto a Deus. E até hoje é desta maneira. Domingo é dia dos evangélicos e católicos irem às suas respectivas igrejas para louvar e cultuar e rezar para Deus, um dia que exige profunda dedicação à religião e à fé. Isso não se alterou desde o Império Romano. Agora perceba, o dia de domingo vem do culto ao sol. E é por isso que em inglês se diz Sunday. Não haveria cristianismo sem o culto ao sol. Só que culto ao sol foi substituído por culto a Deus, a Dominus, Dominus Dias. Só que essa cristianização do Império Romano trouxe um segundo problema nos dias da semana. O cristianismo é diretamente derivado do judaísmo e os judeus têm um dia da semana que é um dia de descanso, um dia em que não se deve trabalhar, um dia em que não se pode, na verdade, fazer nenhuma atividade comercial, nenhuma atividade exaustiva. Esse dia se chama Sabbath ou Sabá. Mas por que isso? Claramente, Gênesis da Bíblia. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Qual que é o 7º dia da semana? Sabá. O dia de descanso. De todo o período da criação existem 2 dias muito importantes. O primeiro, domingo, o dia de Deus, e o último, o 7º, o dia de descanso. Então os cristãos primitivos falaram, olha, a gente tem que consertar isso aqui. Nós não podemos chamar o dia de descanso, o dia em que nosso Senhor descansou da criação, nós não podemos chamar esse dia com o nome de um deus romano bizarríssimo. Não podemos chamar o dia do descanso de Saturno. Vamos chamar de como os judeus chamam, o dia de Sabá. O dia de sábado.
semana. Assim como os judeus têm o ano sabático, também existe o dia sabático, que é o sábado. Do latim foi chamado de sabatum. Então mudaram esses 2 dias da semana, o primeiro e o último, mas o restante continuou a se chamar, os dias comerciais, continuaram a se chamar com o nome de deuses pagãos. E até aí tudo bem. E todas as culturas derivadas do latim, derivadas de Roma, aceitaram isso. Na França, por exemplo, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ok? No espanhol, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes e sábado. Perfeito. No italiano, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sábado. Ok? Maravilha! Mas em português as coisas foram diferentes. Pessoal, uma rápida pausa aqui no vídeo, só gostaria de lembrar a todos vocês que eu estou dando aulas particulares de gramática, literatura, redação e língua inglesa para escola, concursos, vestibulares, enfim. Se vocês têm interesse ou dificuldade em alguma dessas matérias, podem por favor me contatar aqui pelos comentários do YouTube ou pela minha DM no Instagram ou qualquer rede social minha para a gente agendar, fazer alguma aula aí juntos. Eu também faço revisão e correção de textos. Se tiver interesse, só me chamar. Sim, por um curto período de tempo chamou-se dia de Lua, dia de Marte, mas no ano de 563, quando a cultura ibérica ainda estava se formando, um bispo da Igreja Católica chamado São Martinho de Dume não gostou dessa ideia. Ele não achou legal chamar os dias da semana de Páscoa, com o nome de deuses pagãos. Na cabeça do cara, não entrava assim, como é que a gente vai chamar os dias da semana em que Jesus Cristo foi crucificado e ressuscitado com o nome de deuses que não existem? São Martinho de Dume, inclusive, fez um pronunciamento, ele fez um discurso sobre isso. E ele diz o seguinte: pois os infiéis irritaram Deus e não acreditam de todo no coração na fé de Cristo, mas são incrédulos que colocam os próprios nomes dos demônios em cada dia da semana. E assim eles falam do dia de Marte, de Mercúrio, de Júpiter, de Vênus e de Saturno. Demônios que nunca criaram um dia sequer, mas como eram homens malvados e perversos entre a raça dos gregos, denominaram os dias assim. Ou seja, esse cara não curtiu, ele fala assim, vocês estão malucos? A semana que nosso Cristo ressuscitou, vocês estão chamando com nomes de demônios? Vocês são malucos, vocês são os dois? O cara se sentou e falou, vamos refazer essa porra, vamos mudar essa história. Então São Martinho de Dume se sentou com outros bispos da Igreja Católica e com cientistas da época, que não se chamavam cientistas ainda, mas enfim, e eles se sentaram para reescrever os dias da semana, mas originalmente só da semana de Páscoa. A semana de Páscoa em Portugal naquela época era uma semana livre, uma semana em que você não precisava, aliás, não devia trabalhar nem sair em público. Era uma semana dedicada a ficar em casa, rezar, refletir, pensar na fé, pensar na religião, pensar em Cristo, dedicar-se aos assuntos espirituais e não mundanos, e não terrenos. Era uma semana inteira, 5 dias comerciais, livres. Aí entra uma questão interessante. Dia livre, em latim, traduz-se para feria. Daí que vem a palavra feriado, daí que vem a palavra férias. Então o cara falou assim, olha, vamos chamar os dias livres de feria. Em que ordem? Bom, na mesma ordem que já vinha acontecendo desde então. Primeiro dia da semana, Dominus Dias, domingo. Isso não muda nunca, é o dia de Deus. E é o primeiro dia da semana, é o dia que Cristo ressuscitou, pelo amor de Cristo. O dia seguinte a Dominus Dias era o segundo dia livre da semana, a segunda feria. O próximo seria a tertia feria, a quarta feria, a quinta feria e a sexta feria. E por fim, sábatum. Originalmente, segunda, terça, quarta, quinta e sexta feria eram só para a semana da Páscoa, mas a ideia pegou muito bem e começaram a aplicar esses nomes em todos os dias do ano, não apenas para a Semana Santa. Portugal, uma terra dita pela Igreja Católica como abençoada e escolhida por Deus, aceitou essa ideia instantaneamente, pegou muito bem. São Martinho fez um sucesso desgraçado, só que só o português fez isso. A ideia não colou na Espanha, que era tão católica, se não mais que Portugal. Não colou na Península Itálica, que era simplesmente a sede da Igreja Católica. Não colou na França, não colou em lugar nenhum do mundo. Apenas o português. De todos os idiomas da Terra, apenas o português
chama os dias da semana de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tudo por conta de um bispo radical católico que não aceitava chamar os dias da semana pelos nomes dos demônios. E é por isso essa é a história dos dias da semana. Curiosidade, o inglês também tem isso. Dia de sol, Sunday. Dia de lua, Monday, que virou Monday. Tuesday significa Thursday. Tyr é uma deusa da mitologia nórdica que corresponde a Marte na mitologia romana. Wednesday é o Day de Woden. Woden é um deus nórdico correspondente a Mercúrio. E assim por diante. Thursday é o dia de Thor. Thor corresponde a Júpiter. Friday é o dia de Frigg, que corresponde a Afrodite. Afrodite é Vênus, então dia de Vênus é dia de Frigg, que é Friday. Ou Venerdì em italiano, ou Vendredi em francês, está tudo profundamente relacionado. Só que o inglês, não por causa de ter menos influência cristã no inglês do que no latim, o inglês não incorporou o dia sabático. Eles continuaram com Saturno. Então criaram Saturday. O inglês não tem tanta influência cristã, eles têm influência nórdica, e por isso que os nomes são diferentes. Mas os deuses nórdicos dos dias da semana correspondem cada um aos deuses romanos. Eu acho essa história extremamente interessante. Ela mostra perfeitamente como a religião e a língua estão profundamente ligadas e como elas alteram, não é, uma nação, um povo e até mesmo a própria história. O português tem essa característica que distingue de toda e outra qualquer língua latina e toda qualquer outra língua do mundo, e eu acho fascinante. Espero que você tenha se divertido, aprendido uma coisa nova. Use essa conversa pra, joga numa roda, quando vocês não tiverem assunto, fala, uma vez eu vi um cara de chapéu falando que era isso. Espero que você tenha gostado e até mais.